Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 26 de Iyar, iniciando o capítulo 52. Esse capítulo vem na sequência do capítulo anterior, no qual o Alter Rebbe nos trouxe um exemplo para ilustrar o conceito de Shekhinah, da presença divina no mundo. Como Deus se faz onipresente no mundo, como Ele se manifesta e se revela no mundo. Então, para entender esse conceito, ele nos trouxe como analogia a função da alma vivificando o corpo. E ele nos explicou, elaborando o exemplo, nos explicou que existem 3 fases, por assim dizer, na manifestação da alma e na sua revelação, dando vitalidade, dando energia para o corpo. Existe, número 1, aquilo que seria a parte específica da alma que se reveste, se investe, se manifesta em cada órgão de acordo com as suas características. O poder da visão, isso vem da alma, derivado da alma, que se manifesta nos olhos, o poder da audição, que se manifesta nos ouvidos, o poder da locomoção, presente nas pernas e assim por diante, o poder do intelecto no cérebro. Isso seria o nível, na realidade, mais baixo da energia vital que se propaga da alma. Pois, ou antes disso, o Alter Rebbe nos falou que existe um outro nível, que isso seria a vitalidade em si, que dela se propagam as distintas funções ou os diferentes poderes que vão se manifestar em cada um dos órgãos de acordo com a sua função, de acordo com as suas características. Mas existe a vitalidade geral da alma antes de ser especificada, antes de ser dividida ou detalhada, antes de estar diversificada, mas a vitalidade de forma geral. Ou seja, essa vitalidade é a fonte, é a raiz de onde vão se derivar, de onde vão se expandir. Na verdade, em potencial, dentro dela, de forma latente, já existem os diversos poderes. Poder da visão, poder da audição, poder intelectual, poder da locomoção. Mas, nessa fase, nesse estágio, esses poderes, quando nós falamos da força vital genérica da alma, nessa fase esses poderes ainda não estão manifestados, eles se encontram apenas no potencial, de forma latente. Somente quando eles se investirem, revestirem especificamente em cada órgão é que daí vão assumir suas funções. Então existe essa fase, essa segunda fase, onde a alma se encontra ainda de forma geral, um poder de vitalidade e de energia para todo o corpo, porém as forças específicas, os poderes específicos ainda estão encobertos só de forma latente na alma. Existe aquilo que seria a essência, a própria essência da alma, que quando nós nos referimos à essência da alma, aí nós não podemos falar de divisões, ou não podemos falar de especificações, não podemos falar de características específicas, porque a alma é uma essência única e uma essência espiritual. Portanto, ela não tem nem forma, nem medida, nem especificações, nem graduações, etc. Então, nesse nível mais elevado da alma, a própria essência da alma, então nem de forma latente nós vamos encontrar ainda distintos ou diversos ou poderes diversificados. Isso quando nós falamos da essência da alma. Quando começam a surgir, pelo menos de forma latente, o potencial para forças específicas, somente quando a alma começa a se incorporar, quando ela começa a se encarnar, é que esses poderes começam gradualmente a surgir, primeiro só na teoria, por assim dizer, primeiro só de forma latente, no potencial, e depois se manifestando na prática. Ele nos explicou que quando nós tratamos do poder essencial da alma, esse poder essencial ele se manifesta, está presente em todo o corpo por igual. Ou seja, nós falamos que em relação à essência da alma não faz diferença nem cabeça nem pés.
nem unha dos pés. Não faz diferença, aqui não é relevante que o poder intelectual ou o cérebro, um órgão vital, ou bem mais elevado, a sua capacidade, etc., é única no ser humano, diferente dos pés, do poder da locomoção, que é presente também nos animais, e etc. Mas em relação à essência da alma, a essência da alma, por ser única, única espiritual, ela é tão elevada que diante dela todos os órgãos são iguais, todas as funções são equivalentes, são irrelevantes as diferenças, não é? Porque em termos espirituais, a espiritualidade é infinitamente mais alta e elevada e todas as outras manifestações elas se equiparam. Portanto, diante da essência da alma, tudo é igual, e daqui também se fala que a essência da alma, na realidade, quando se faz presente no corpo, continua presente a essência da alma, mas essa essência da alma está presente em todo o corpo, da cabeça aos pés, por igual. Já no segundo nível da alma, o segundo nível que nós mencionamos, ou seja, que seria a parte essencial da alma, mas já contendo o potencial latente das possíveis derivações, das forças e poderes específicos que vão atuar no corpo quando cada aspecto da alma se revestir no determinado órgão no qual vai ser investido, no qual que lhe corresponde. Então, nesse segundo nível, então, aqui também é uma parte essencial ainda da alma, porém, quando ela já está com o potencial pronto para se manifestar no corpo, nos diversos órgãos do corpo. Então daí nós dissemos, nesse estágio, nesse segundo estágio, num primeiro momento, onde se manifesta, onde se revela, ou seja, quando a alma sai do seu estado, da sua essência, do seu estado plenamente abstrato e espiritual, para começar a se incorporar, se investir, se revestir no corpo, se enredar no corpo. Então, por onde começa esse processo? Nós vimos que isso começa pelo cérebro, órgão mais vital, órgão mais essencial, etc. E na realidade, mente sã, corpo são, a partir da cabeça, a partir do cérebro, pelo sistema nervoso, ele rege todos os órgãos do corpo e influi sobre o funcionamento de todos eles, né? Então nós falamos que, em primeiro lugar, nesse segundo estágio, essa energia vital da alma se manifesta no cérebro e de lá é que ela se propaga posteriormente para todo o corpo. Da mesma maneira ele nos falou, nos exemplificado, ou seja, na ideia que ele quer nos transmitir através dessa analogia, trazendo como metáfora a vitalidade ou a energia vital da alma sobre o corpo. Existem também, ou seja, o que ele está querendo nos demonstrar é como a energia vital divina atua sobre os mundos, tanto os mundos espirituais como o nosso universo físico-material também. Então ele nos falou, existem também esses três estágios, essas três fases, esses três momentos. No capítulo anterior, o Alter Rebbe nos explicou o terceiro nível. Ou seja, aqui o terceiro, quando nós estamos falando de baixo para cima, o terceiro é o mais elevado. Ou seja, aquilo que se refere à luz essencial, a essência da luz divina. E nós já dissemos que em relação à essência da luz divina, Deus é onipresente, está presente em toda parte por igual, até o ponto que ele está presente no mundo físico terrestre, da mesma forma que ele está presente no mundo de Atzilut, no campo da emanação, no mundo da emanação, que é o mundo de pura divindade. Diante dessa luz da essência divina, uma pedra e um anjo são iguais. Ou seja, ela está presente por igual em toda parte. Isso quando a gente se refere à própria essência divina, não há variação entre superiores e inferiores, porque todos os mundos, universos são irrelevantes, são insignificantes em relação à essência de Deus. Então isso ele nos explicou no capítulo anterior. Nesse capítulo agora ele vai nos descrever na tese, na ideia que ele está querendo extrair do exemplo que ele nos deu, o segundo estágio. O segundo momento, que é aquele momento quando, na analogia, no exemplo que nós demos, quando a alma começa a se encarnar, quando ela começa a se incorporar, quando ela começa a se manifestar no corpo, que nós dissemos que num primeiro momento ela concentra a sua manifestação e revelação no cérebro, e a partir do cérebro é que ela se propaga, se estende depois para todos os órgãos, cada um de acordo com sua função.
Então essa vitalidade ainda essencial da alma, que já contém o potencial latente de todas as forças e todos os poderes que vão se manifestar a posteriori, não é? Então isso equivale no exemplificado naquilo que o Alter Rebbe está querendo nos trazer, a vitalidade divina que é proveniente da luz essencial de Deus, mas da forma que ela já está pronta para se propagar, para se estender, para se revelar nos mundos, cada um de acordo com sua capacidade, com aquilo que ele pode conter de revelação divina. Daí por onde começa essa revelação? Isso que ele vai nos explicar nesse capítulo. Assim como no caso da alma que preenche o corpo, nós falamos que essa revelação se manifesta primeiramente e essencialmente no cérebro, e é de lá que se propaga depois para todo mundo. Ele vai nos dizer também que isso é a presença da Shekhinah, da presença divina, a revelação da presença divina nos mundos e no universo começa a partir do cérebro, entre aspas, e nós vamos procurar entender, baseado nos escritos cabalísticos, etc., nesse capítulo, no que consiste esse cérebro, onde se dá o início da revelação da luz divina em cada mundo, tanto no mundo, no campo espiritual, em cada dimensão espiritual, como também até no nosso universo físico e terrestre, que tudo começa pelo cérebro, entre aspas, e nós vamos ver o que representa esse cérebro, entre aspas, segundo a analogia, que ele capta e ele concentra a revelação inicial divina, e ele contém e comporta todo o potencial daquilo que vai se manifestar de forma específica, mais tarde já está de maneira latente, assim como está no cérebro, está nessa dimensão, nesse nível específico. Nas palavras do Alter Rebbe, capítulo 52, כמו שבנשמת האדם עיקר גילוי כללות החיות ובמוחין וכל האיברים מקבלים אור וכוח לבד המאיר להם ממקור גילוי החיות שבמוחין. Então, nos diz o Alter Rebbe, assim como na alma do ser humano, como nós estudamos no capítulo anterior, a manifestação primária de sua energia total, antes que essa energia entre em qualquer membro ou órgão do corpo. Então, como nós vimos, primeiramente, onde se dá essa manifestação, essa revelação, ela ocorre no cérebro, e todas as partes do corpo recebem um mero fluxo de luz e poder dessa energia total, que irradia para elas da fonte de energia total da alma, manifesta no cérebro. Então, isso é o que nós vimos no capítulo anterior, que no estágio 2, quando a alma está se encarnando, quando a alma está se incorporando, começando a se manifestar no corpo, então ela inicia a sua revelação, sua manifestação, ela se concentra inicialmente no cérebro, e de lá ela vai se expandir e se propagar, e no cérebro já tem todo o potencial latente de todas as funções dos distintos órgãos, cada um com o poder que lhe corresponde, não é? Tudo isso está de forma latente do cérebro, e a partir do cérebro depois vai se propagar para os outros órgãos. Esse era o exemplo. Nos diz agora o Alter Rebbe, Kacha mamash al derech mashal, ikar gilui klalut amshachat achayut, leachayot haolamot ve'abruim shebahem, ומלובש ונכלל ברצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו יתברך הנקראים בשם מוחין והן הן המלובשים בתורה ומצוותיה. Traduzindo, vamos entender então, a partir da analogia, o que representa o cérebro, na ideia que o Alter Rebbe está querendo nos transmitir de como Deus preenche o mundo e o universo, como Deus irradia a sua luz, a sua energia vital para dar vida e existência a todos os seres e criaturas. Ele nos diz exatamente da mesma forma como ocorre na alma no estágio 2, o mesmo é verdadeiro, é claro que em sentido figurado, em relação a Deus, ou seja, a saber, a manifestação primária da energia total, que flui para os mundos e seus habitantes. Então, nesse estado primário, a energia, a manifestação primária da energia total, que flui para os mundos e seus habitantes, se encontra antes de chegar a eles, antes de chegar a cada ser, de acordo com suas especificações, de acordo com sua
capacidade, ela se encontra primeiramente absorvida e expressa onde? No cérebro, entre aspas. O que é o cérebro? Então ele nos diz que essa energia vital se encontra primariamente absorvida e expressa dentro da vontade de Deus e de sua Chokhmah, Binah e Dat, que são as faculdades intelectuais, os atributos de cunho intelectual da Sefirot, os atributos divinos, que na Kabbalah são denominadas cérebro divino, cérebro entre aspas, né? Metaforicamente, a Kabbalah chama isso cérebro divino, portanto, onde se manifesta primeiramente a energia vital, que vai dar existência a cada mundo, a todos os seus seres e criaturas. Primeiramente, ela se manifesta nos poderes de Chokhmah, Binah e Dat, na vontade divina, que isso na Kabbalah é chamado, por assim dizer, o cérebro divino. E onde isso está expresso, essas energias do cérebro, entre aspas, divino, estão expressas na Torá. Seja que a Torá representa a sabedoria divina, a Torá contém dentro de si, se manifestam, se revelam na Torá os atributos intelectuais da divindade, Chokhmah, Binah e Dat de Deus, e também em suas mitzvot, que as mitzvot expressam a vontade de Deus. Em outras palavras, primeiramente, antes da energia vital de Deus fluir para todos os seres e criaturas, primeiramente ela se expressa e se revela, entre aspas, no cérebro. O que representa o cérebro? Os atributos intelectuais de Deus e sua vontade, Chokhmah, Binah, Dat, divinos, e a vontade divina. E onde está expresso a vontade divina e a sabedoria divina, seu Chokhmah, Binah, Dat? Na Torá e nas mitzvot. E nós vamos ver que primeiramente essa luz que vivifica, que dá existência a todos os seres e criaturas nos respectivos universos, nos diversos níveis e dimensões, primeiramente ela se reveste, entre aspas, no cérebro. O que representa o cérebro? Torá e mitzvot. E nós vamos ver que, portanto, existe o conceito de Torá e mitzvot em todos os mundos e todas as dimensões, em cada um dos níveis espirituais, e são eles que captam primeiramente a luz da energia divina dentro de si, e eles depois redistribuem essa luz, essa energia para todas as outras sefirot, para todas as outras criaturas, todos os outros seres, etc., cada um de acordo com sua condição, com sua capacidade. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: Vegilui klalut hamshacha zu hu mekor achayut asher haolamot mekablim kol echad bipratut רק הערה מתפשטת ומאירה ממקור זה, כדמיון אור המתפשט מהשמש על דרך משל, וכוחות איברי הגוף מהמוח הנ"ל. Ele nos diz como se dá essa propagação da luz divina para todos os universos, para cada um de seus seres e criaturas. A revelação desse fluxo de energia total, ela começa pelo cérebro, como nós falamos. Ela começa no nível de Torá e Mitzvot, nos atributos de Chokhmah, Binah, Dat e na vontade divina em cada mundo. E a revelação desse fluxo da energia total é a fonte da energia que os mundos por fim recebem, cada detalhe de cada mundo. Mais tarde, cada um vai receber de forma detalhada e específica a energia que lhe corresponde de acordo com sua função, de acordo com sua capacidade, recebendo por fim uma medida, e isso equivaleria ao nível 3, ou no exemplo mais exatamente, que nós falamos de baixo para cima, ao nível 1 de manifestação da alma. Assim, quando a alma já está com o poder da visão nos olhos, o poder da locomoção nos pés, etc. Da mesma forma, quando a luz divina já está em cada um dos mundos, em Atzilut, Briá, em Yetzirah, Asiá, em cada um dos mundos e criaturas, de acordo com suas características e sua capacidade, recebendo por fim uma medida individualizada de luz que se propaga e brilha. Mas essa medida específica de luz, de onde ela é proveniente para cada um dos seres e criaturas, ela se propaga e brilha desta fonte de energia. Isso é o estágio 2, que é chamada, entre aspas, o cérebro divino. E onde está expresso? O que significa esse cérebro divino? Expresso na Torá.
Isso se assemelha a que, nos diz o Alter Rebbe, similarmente, por exemplo, aquele recorre bastante a exemplos e analogias para aproximar isso da nossa compreensão. Então isso se assemelha similarmente, por exemplo, aos raios de luz que partem do Sol. Então o Sol é o astro que irradia, né? E os raios de luz se estendem, se propagam, se derivam do Sol. Da mesma maneira, assim se fala, da mesma maneira que do cérebro se emite toda essa luz ou toda essa vitalidade que vai se propagar por todos os órgãos do corpo. Ou, esse é outro exemplo que ele nos diz, e da mesma forma que os poderes saem do cérebro para as partes do corpo, conforme mencionado acima no capítulo anterior. Aqui o Alter Rebbe está nos dizendo que, por assim dizer, no chamado cérebro, entre aspas, superior, que isso representa, como nós falamos, Torá e Mitzvot, lá se atrai toda a energia divina que vai gerar depois vida e existência para todos os seres e criaturas. Lá se concentra toda essa energia vital. Lá ela ainda está... não existem ainda especificações, apenas de forma latente existe esse potencial de se manifestar depois para cada uma das categorias, de acordo com sua capacidade. Mas essa é a fonte de vitalidade de tudo, assim como é a fonte de vitalidade, de energia de todos os órgãos está concentrada no cérebro. Da mesma forma, também, entre aspas, nesse cérebro divino, na Torá e Mitzvot presentes em cada um dos planos espirituais, lá está concentrado todo o poder de vitalidade e existência de todos os seres daquele mundo específico, daquele universo, daquela dimensão. Cada um vai receber de acordo com sua capacidade. Agora nos traz aqui um pouco de nomenclatura, um pouco de definições na Kabbalah, nomes que são dados a esses níveis espirituais, ou a esse nível espiritual. O Mekor zeu anikra alma de Idgalia, o matronita veimatata, o Shechina milashon beshachanti betocham. Nos traz aqui o Alter Rebbe 4 nomes pelos quais é chamado esse nível na linguagem cabalística, nos escritos da Kabbalah. Essa fonte de poderes que na fase 2 emergiram da abençoada luz infinita, ou seja, aqui é um estágio de transição, quando nós já saímos da luz da essência divina, onde não há nem de forma latente ou potencial qualquer especificação, qualquer limitação, qualquer forma que seja, mas na fase 2, quando isso se encontra já pelo menos de forma latente e potencial, essa fonte de poderes que na fase 2 emergiram da abençoada luz infinita. Mas por outro lado, como a fase 2 é a fase intermediária, mas ainda não entraram no universo, assim como aqui quando a gente se refere ao poder da alma, quando ainda não se revestiu em cada órgão específico, apenas está concentrado no cérebro. Então nessa fase, essa luz infinita de Deus é designada por vários nomes no Zohar. Ela é chamada de mundo manifesto no Zohar. Num outro lugar do Zohar ela é chamada de matrona, rainha. Num outro lugar no Zohar ela é chamada de mãe do mundo inferior. E finalmente ela também é chamada de Shekhinah. Como na frase, Shekhinah significa Shochen, aquele que paira e que habita dentro de alguém. Como na frase, habitarei entre eles, quando Deus fala sobre a construção do santuário no deserto, eu habitarei, Veshachanti, da palavra Shekhinah, entre eles. Aqui o Alter Rebbe começa a nos explicar a razão e motivo de cada um desses nomes nos escritos místicos, porque que na Kabbalah, esse nível intermediário, essa fase 2, esse cérebro, entre aspas, recebe cada um desses nomes. Ele começa a nos explicar על שם שמקור זה הוא ראשית התגלות אור אין סוף, אשר ממשיך ומאיר לעולמות בבחינת גילוי. Primeiramente, ele nos diz por que é chamado esse nível cabalisticamente de alma de Idgalia. Então ele nos fala que o nome mundo manifesto, né, que é um conceito da Kabbalah que já mencionamos algumas vezes no Tânia, por que essa fase recebe esse nome na Kabbalah? Indica que essa fonte
essa fonte é a revelação inicial. Por que é chamado de mundo manifesto, mundo revelado? Porque essa fonte é a revelação inicial da luz infinita, passível de ser recebida pelas criações. Ou seja, nós já vimos anteriormente que os níveis mais elevados da divindade, da luz divina, são chamados de alma de Itkássia, mundos planos encobertos ocultos, são encobertos da nossa, não só visão física, carnal, mas até da nossa captação intelectual. Isso faz referência a mundos espirituais muito elevados, por isso eles permanecem ocultos e encobertos, são os planos espirituais mais elevados, são chamados de alma de Itkássia, planos ocultos e encobertos. Já a alma de Idgália, aqui nós estamos falando que esse plano é chamado de mundo manifesto revelado. Por que ele leva esse nome? Porque ele é a fonte de revelação, a partir dele que pode começar a haver uma revelação divina que seja aceita, que seja acessível, que possa ser captada pelas criaturas, sem cegá-las, sem ofuscá-las. Então, esse nível, como nós falamos, quando essa luz começa a se concentrar, entre aspas, no cérebro, que é a Torá, a mitzvot, a sabedoria, a vontade divina, em cada um dos planos espirituais, é chamado, na literatura esotérica, de alma de Idgália, o mundo da revelação, o mundo manifesto, porque é o início da possibilidade de manifestação, de revelação. O que está acima disso nem pode ser revelado, porque, como nós dissemos, nos ofuscaria, nos cegaria, não só a nós, a anjos, a todas as criaturas, não teriam capacidade de absorver isso. O Alter Rebbe nos acrescenta também, nos fala que essa luz, a analogia com a matrona, porque que no Zohar tem esse segundo título dado também esse nível, matrona é a figura feminina que executa os afazeres da casa real. Isso transmite a ideia de que essa fonte flui para os mundos e os ilumina palpavelmente. Ou seja, ele nos diz, Asher mamshichu meir leolamot b'bchinat gilui. Existe aqui um elemento que, assim como a matrona, ela cuida de todos os afazeres da casa real, aqui também existe uma força espiritual que é um condutor dessa luz e de energia, atraindo ela para os planos inferiores e fazendo com que ela brilhe e ilumine de forma revelada, de forma manifesta nos planos inferiores. Então, já que ela tem essa função como a matrona que cuida, que administra, que dirige o palácio real, da mesma maneira, na linguagem cabalística, esse poder, esse nível é conhecido também como matronita, como a matrona, aquela que conduz as coisas aos súditos, aos servos do rei. Da mesma forma, então esse nível aqui intermediário é aquele que vai concentrar inicialmente a luz e energia divina para depois redirecioná-lo e conduzi-lo para os níveis inferiores. Continua nos explicando o Alter Rebbe a razão dos outros nomes cabalísticos que esse nível recebe. O Mekor Ze Nimshach, o Mimekor Ze Nimshach lekol echad, Haor vechayut aprati haraui lo. Ele vai nos explicar agora por que também esse nível é chamado, conhecido na Kabbalah como Imatatá, a mãe inferior. E ele nos diz que o termo mãe é usado para salientar que é dessa fonte que um fluxo de luz e energia apropriado, individualizado, posteriormente chega a cada mundo e criatura, como uma mãe que supre as necessidades de cada um de seus filhos. Esse nível é chamado na Kabbalah também de Imatatá, como a mãe inferior, porque na realidade, na nomenclatura, na linguagem cabalística, Ima Ilaá, a mãe superior, se refere a Sefirah de Binah. Nós já vimos também, já foi mencionado no Tânia, que Chokhmah e Binah são chamados metaforicamente de pai e mãe. Aqui ele está se referindo a Sefirah de Malchut, a última das 10 Sefirot, e ela é chamada, em contraste com Binah, que é Ima e Lá, a mãe superior. Malchut é chamado de Ima, ela que redistribui essa energia para os níveis
abaixo dela, os níveis inferiores, os mundos abaixo. Elas, portanto, é chamada de Imatatá, a mãe inferior, como uma mãe que supre as necessidades de cada um dos seus filhos, e também a partir desse nível, esse nível concentra, ele é a fonte do fluxo de luz e energia apropriados que vai depois emanar de forma individualizada para cada criatura. E por isso também ela é chamada de Ema Banim, a mãe que supre as necessidades dos filhos. E qual o motivo que isso é chamado também de Shekhinah? Na linguagem mística, acrescenta o Alter Rebbe, Veshochen umitlabesh betocham leachayotam. A palavra Shekhinah é empregada para enfatizar que essa energia habita, Shochen, e se enreda no mundo, nos mundos e criaturas para dar-lhes vida. Seja utilizado também o nome Shekhinah para indicar que essa energia no final ela desce, se enreda, se reveste nos mundos, nas criaturas para lhes dar vida e energia. Ou seja, dessa fonte original de luz divina, de energia vital que provém de Deus. Então, disso vem aquilo que vai se enredar, se revestir, habitar, se manifestar em cada ser e criatura. Na realidade, de acordo com as explicações, comentários do Tânia, etc., o Alter Rebbe, quando nos fala aqui desses nomes que a Kabbalah dá para esse nível, na realidade, não significa apenas que existem 4 nomes, ou 4 sinônimos, ou que cada um, todos se referem à mesma categoria, só que com nomes e significados diferentes. Na realidade, de uma forma mais profunda e detalhada, aqui se diz que nessa categoria existem 4 níveis. Por isso, dependendo do grau de manifestação, revelação divina nesse nível, ela recebe ou esse nome ou outro, ou ela é chamada de Imatatá, ou de Shekhinah, ou de Alma de Idgalia, e assim por diante. Então, na verdade, são 4 níveis nos quais se subdividem essa categoria. Mas, de qualquer forma, depois que ele nos traz que existem, para quem estava já um pouco confuso ou repleto, assim, com uma overdose de informação, nos acrescenta agora o Alter Rebbe que existem mais 2 nomes. Se não bastassem aqueles 4 nomes que já explicamos, originais, dados a esse nível, existem mais 2 nomes que são atribuídos a esse nível e que estão relacionados com a alma. Agora, esses 2 nomes, na verdade, eles versam não só sobre a revelação ou manifestação da luz divina nesse grau, mas também da sua aplicação em relação à alma, ou das suas implicações em relação às almas. Ele nos diz, por isso, Velachein nikra eima banim al derech mashal, וכנסת ישראל, שממקור זה נצלו נשמות דאצילות ונבראו נשמות דבריאה וכולי. Portanto, ele nos diz que essa fonte dessa fase 2 da manifestação, da revelação divina, quando já saiu da essência que é desvinculada dos mundos perante a qual todos os mundos, universos ou criaturas e seres são idênticos. Essa fase 2, quando tudo está potencializado, entre aspas, no cérebro, então nós estamos explicando aqui o que significa esse nível de cérebro em termos espirituais na revelação da presença divina. Então, essa fonte da fase 2 também é denominada Mãe dos Filhos. Isso tomando as palavras de Salmo 113:9. E Knesset Israel, a congregação, a comunidade, a congregação de Israel, de acordo com o Zohar. Por quê? O que significa mãe dos filhos? Ou a congregação de Israel, pois é desta fonte que as almas de Atzilut são emanadas e as almas de Briá são criadas, bem como as outras almas.
Diz a chamada de mãe dos filhos, porque os filhos aqui se referem a todos os espíritos, todas as almas que vão se derivar de lá, começando das almas elevadas de Atzilut, como também as almas de um plano, de um nível abaixo, as almas de Briá, a partir de onde elas são criadas, a partir desse nível elas podem começar a surgir e se manifestar. Por isso também é chamado de Knesset Israel, a congregação de Israel. Não é uma sinagoga, é uma congregação de almas, congrega as almas espirituais. Não é? Por isso ela recebe em relação às almas também esse nome, ou esses nomes, esses títulos. E a partir de agora o Alter Rebbe vai nos explicar que por mais que essa fonte de vitalidade, que é chamada de Shekhinah, é algo que tem a ver com os mundos, universos, seres e criaturas, e que todos recebem a sua vitalidade e existência a partir dessa fonte, dessa energia. Mesmo assim, apesar de tudo, ele vai nos dizer que a Shekhinah por si só, essa presença divina, está muito acima ainda da vitalidade, da energia vital que vem e se enreda no mundo, que vem e se manifesta no mundo na prática, pois a vitalidade que se faz presente, a energia vital divina que se faz presente nos mundos já é uma energia específica, particular, quando cada criatura tem as suas características específicas e recebe uma medida especial, específica, condensada de vitalidade e energia que lhe corresponde de acordo com sua capacidade. Enquanto que nós falamos que na fonte tudo isso ainda se encontra concentrado de forma igual e as especificações estão ainda só de forma latente e potencial. Na realidade, nos mundos, o que ocorre nos mundos, nos seres e criaturas, é apenas a revelação e propagação da vitalidade. Aquilo que já estava contido, que já estava concentrado, que estava contido no cérebro, que estava concentrado nesse estágio 2, aquilo que já estava nessa fonte raiz. Então, isso, posteriormente, apenas, entre aspas, se revela e se manifesta, se revela a partir da sua fonte. וכולם אינם רק מהתפשטות החיות והאור מהמקור הזה הנקרא שכינה, כי התפשטות האור מהשמש, diz o Alter Rebbe, todas elas, ou seja, as almas, e não só as almas, mas também as energias que vivificam cada detalhe do universo, na realidade nada mais são que energia e luz irradiadas desta fonte que nós estamos descrevendo, que é denominada Shekhinah. Isso funciona e ocorre como a luz irradia do Sol, os raios solares que se propagam do Sol, se derivam do Sol. Na verdade, toda fonte de energia, toda fonte de luz, da energia solar, é o próprio astro solar. Dele se propagam, se derivam os raios solares, etc. Da mesma maneira, ele nos diz que toda a vitalidade presente nas criaturas, nas almas, é apenas uma propagação, uma revelação, uma derivação, um reflexo da Shekhinah, dessa luz original que está contida no cérebro, entre aspas, na analogia, ou como a luz que está presente dentro do astro solar e se propaga depois, da mesma forma que a luz, os raios do Sol se propagam dele. Então, no caso do Sol, não é o próprio Sol que está presente na Terra, mas é a luz do Sol que brilha sobre a Terra. Não é? É apenas, vamos dizer, um reflexo, uma luz do Sol que brilha. Mas ela se propaga, se deriva, se estende a partir do Sol. Da mesma forma, também, tudo que se faz presente ou que se revela em termos de revelação divina para dar vida e existência para todos os seres e criaturas, é aquilo que se deriva desse nível que nós descrevemos com todos esses nomes, Shekhinah, Banim, etc. Isso em relação às almas, alma de Idgalia, Matronita, e todos os nomes que nós vimos, que são trazidos na Kabbalah com seus respectivos significados, conforme explicamos.